Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. E hoje a gente tá fora de casa de novo, né? A gente tá andante, A né? gente tá Esse nômade, mês assim. tá nômade. Tá nômade. Hoje a gente tá num lugar muito legal, que é o Labri aqui em Lagoa Santa. E estamos aqui com a Alessandra. Alessandra de Carvalho, Alessandra Fontes, como é que você prefere, Alessandra? Então, É porque eu chamo de Alê. é verdade. Que chique, Eu assim. acho que depende do lugar onde eu tô. Aham, Se eu tô sozinha, eu até tenho coragem de falar Alessandra de Carvalho. sim. Mas se eu estou com o Carvalho, de onde vem o meu nome, aí eu prefiro usar a Alessandra Fortes. Fortes, desculpa, Fortes, verdade. Fortes, é verdade. É Fortes. Fortes o sobrenome, não Fontes? Meu nome é Fortes. É Fortes. É. Eu tô lendo assim, minha mente completou assim, eu já enxerguei eu com também. o N e tô lendo Fontes. Mas todo mundo, muitas pessoas acham que é Fontes É porque é mesmo. mais comum, né? De qualquer Fontes. forma, é bonito, né? Fonte, Poxa, Fortes. Fortes é... Tudo vai pro mesmo lugar, assim, Sim. então... E de Carvalho é forte. Aí Carvalho junta veio do marido, tudo. né? Sim. Uhum. Então, quando casei, vamos colocar o nome do marido? Vamos. E aí veio Carvalho. Eu gosto. Recebeu essa É benção. verdade. Mas, pessoal, então, antes da gente começar aqui o nosso episódio, a gente tem alguns recados, né? O Madison vai dar alguns recados aí. Sim. Então, galera, alguns recados para esse ano. A gente está começando esse ano de 2024, que é praticamente o terceiro ano de vida do Vitral, né? A gente começou meados de 2022. Meu Deus do céu, 3 anos. Né? Não é 3 E anos, assim- é 2, né? Indo porque para foram- um ano e meio, assim, né? Sim. Mas é o terceiro ano que a gente começou em 2022, Sim. 23, 24, a loucura. gente está começando o nosso terceiro ano de existência, né? Olha E isso. nesse terceiro ano do Vitral, em 2024, a gente tem algumas novidades, né? Uma delas é o Vitral na Cidade, nosso encontro presencial aí, que a gente vai promover alguns ao longo do ano. E o primeiro vai ser em março, dia 16 de março, já coloca na sua agenda, com temática de o cristão e a cultura brasileira. Uhum. E é legal a gente estar aqui no Labri, né, que o cara que vai estar com a gente nesse evento do Vitral na Cidade é o Rodolfo Amorim, que fez parte aqui da fundação, né, e é obreiro aqui do Labri também, então está muito ligado à história do Labri, o Rodolfo. E ele vai estar com a gente, sendo palestrante, ele tem um livro com essa temática, né, o cristão e a cultura brasileira. A gente também vai ter samba com a Marilou e a irmã Roma Pereira. Isso, Rom Pereira. Sim, e uma roda de conversa ali com esses palestrantes, os convidados, e também com Geraldo Silva da Caverna de Adulão e West. A maioria desses aí que eu citei já estiveram no Vitral, né? Uhum. Quase todos esses Sim. já estiveram no Vitral, então fica aí a dica, até lá, maratona aí esses episódios, procurem todos esses nomes que eu falei na timeline do Vitral, que você encontra nossas conversas com eles. As inscrições já estão abertas aí quando esse episódio estiver saindo, né? Então você pode clicar aí no link da descrição para você se inscrever lá pelo Simpla. É um evento bastante acessível aí, R$40 a inscrição. E a gente aproveita para falar para você para participar da nossa comunidade, né? Os vitralistas, um dos benefícios é ter descontos nos nossos eventos. Então os vitralistas têm um desconto aí no valor da contribuição mensal que ele dá, né? A gente tem ali 3 planos de assinatura dos vitralistas, que a gente chama de pedacinho, vidraça e mosaico, R$15, R$25 e R$40 mensais. Você pode ajudar a sustentar o Vitral, né, para que esses conteúdos que a gente está produzindo cheguem cada vez mais pessoas, a gente consiga melhorar a qualidade também, a gente possa ir nos lugares, né, graças aos vitralistas que a gente consegue estar aqui hoje, né? Uhum. Tipo, boa parte dos equipamentos que você está vendo a gente adquiriu agora nesse mês de janeiro. Então, esses microfones que você está vendo, tem uns tripés aqui que não aparecem na filmagem, e isso possibilitou da gente conseguir ir em outros lugares, né? Cobrir eventos em instituições e encontrar pessoas que às vezes é um pouco difícil trazer lá no estúdio, mas a gente consegue ir até elas, né? Então, graças aos vitralistas que a gente consegue propiciar isso também, e você pode fazer parte desse movimento que é o Vitral. É isso. É isso? Então, assim, esse evento vai ser muito louco. Eu Sim, queria falar isso. Vai ser muito louco. Vitral Então, na cidade. Vitral na Cidade. E participe, inscrições aí. Quem mais que tem pra falar? Se você é vitralista, você também participa de sorteios. Você falou Sim, isso? Participa sim. de sorteios. Mensalmente. Em breve a gente volta com sorteios, né, na verdade. Sim, agora,
E todo início de mês a gente faz um sorteio. Inclusive, vale lembrar que a gente está com uma pesquisa aí Boa. do nosso público, né? Tá o link também na descrição, Pesquisa Vitral 2024, para a gente conhecer melhor o nosso público, o que vocês têm interesse de ouvir, que tipo de convidados vocês querem que a gente traga aqui, as temáticas que vocês querem que a gente aborde. Enfim, tudo isso a gente está pesquisando e a gente vai ter alguns sorteios para as pessoas que responderem essa pesquisa, né? Tem 2 livros que a gente está sorteando. Então, início de março, primeiro episódio que a gente tiver de março, a gente vai sortear esses livros para a galera que respondeu a pesquisa. E os vitralistas também participam de sorteios mensalmente. O Vitral na Cidade, a gente está buscando algumas parcerias aí com editoras, a gente vai ter alguns livros sendo sorteados lá também, enfim. Então, faça parte Exato. da comunidade vitralista que e você vai só ter ganha. Dorro, hein, que é a marca de roupa, Sim, Dorro original da vai rua. lembrar. Vai estar lá patrocinando a gente também. Com stand e tudo mais. Exatamente. Ale, que bom você estar aqui. Obrigada. Obrigado por você ter vindo. A gente falou aqui antes, né, sobre contar um pouco da história, né? A gente geralmente começa perguntando de onde que a pessoa veio, sabe, qual que é a origem da pessoa, se a pessoa nasceu crente, nasceu em berço evangélico, né, que fala, claro, né? claro. Que Deitado em berço esplêndido. Isso, que tocava hino, né? Contar um pouco da história aí, Ale. Como é que foi? Hoje você participa aqui do Labri, né, como obreira, certo? Sim. Tá lá na Igreja Esperança também, mas enfim, como é que começou toda essa história aí? Então, eu me denomino como cachorro caramelo. Tá? Então, assim, eu não tive os primórdios, né? Não nasci num lar cristão. Meus pais, eles eram católicos não praticantes, mas eu percebi ali que havia um coração, sabe, que buscava realmente a verdade. Porém, ali dentro de acho que pelo menos a minha família, né, gente? Não vou falar que todas as famílias são, mas a minha família era bem distante, vamos dizer assim, de estar todos os domingos na missa, coisa dessa forma. E eu cheguei a fazer catecismo para poder fazer primeira comunhão, essa coisa toda, mas isso não aconteceu. Porque quando eu tinha 9 anos, minha mãe começou a frequentar um culto que acontecia, isso aconteceu muito na década de 70, 80, ali começo da década de 90, haviam cultos nos lares à tarde. Isso aqui eu estou falando de Belo Horizonte, tá? Mineira da Gema, nasci belo-horizontina, amo minha cidade. Então, isso começou a acontecer muito nessas décadas. Tem muito a ver com o avivamento que aconteceu em Minas Gerais ali entre década de 70 e 90, né? E minha mãe começou a participar desses cultos, esse horário assim da tarde, nas casas, eram poucas mulheres, e minha mãe se converte. Eu tinha 9 anos de idade, então eu comecei a frequentar com a minha mãe a Igreja Quadrangular, que é uma igreja que até hoje os meus pais participam, né? Eles são vivos, eles participam da Igreja Quadrangular. Bem, então, foi o primeiro momento que eu fui ter esse contato com o Evangelho. Gente, 9 anos, ainda criança, pouco acesso a livros e coisas desse tipo na minha casa não tinha. Então, a gente começou a ir para a igreja. E como, né, a gente sabe, quando você começa a participar de uma comunidade, o seu mundo abre, ele cresce. E ali, depois no ano seguinte, eu fui estudar no Colégio Batista Mineiro, na Floresta, e lá tinha a Assembleia, que é exatamente um culto, que acontece como se fosse uma das disciplinas, né? Então eu comecei a expandir esse mundo evangélico, vamos dizer assim. E aos 11 anos, meu pai foi visitar a Igreja Batista da Floresta, do lado do Colégio Batista, a convite de um colega de trabalho. E a gente começou a frequentar a Igreja Batista da Floresta. Então, realmente, mais um pouco, essa janela se abre. E eu comecei a frequentar ali primeiro os jovens da igreja. Então, tinha ali as programações para os jovens, escola bíblica dominical. E eu frequentei durante 4 anos
eu até percebo assim, às vezes eu penso, puxa, demorou para eu me converter, né? Mas não, eu estava tentando entender que mundo era esse, né? Para quem já nasceu na igreja, num lar cristão, tudo parece muito óbvio. Mas para quem vem de fora, não. É uma outra cultura, é uma outra forma de pensar, de agir, de se portar. Então eu estava ali tentando entender o que era tudo aquilo. E eu me lembro num culto de domingo que o pastor estava pregando, o pastor Aguilar. Gente, eu estou falando de 85, ok? E aí, quando eu me vejo, eu estava lá na frente, levantando a mão. E, sem dúvida, a vida foi transformada a partir desse dia, desse momento. E foi aquela conversão muito real, sabe? Assim, quando eu fiz essa decisão, né? Todo mundo fala, né? Quando você aceitou Jesus, claro que hoje como uma reformada, a forma de pensar não é bem só essa, mas vamos dizer que sim. Aquele ato de levantar a mão e confessar, aquilo fez toda a diferença na minha vida. Foi maravilhoso. E aí, esse processo... Primeiro você falou umas coisas aí que eu queria pontuar, né? Você falou de um avivamento, assim, né? Nos anos 80 e 90, 70, 80 e 90, assim. Sim, sim. Como é que foi, assim, viver é porque eu sempre ouço falar também dos movimentos. No meu caso, eu gosto muito de estudar sobre a história das bandas, né? Sim, então, claro. tipo assim, tinha esses eventos e etc, né? Das bandas que vinham e tal. Muito legal. Como é que foi esse momento, assim? Imagina que nessa época, eu lembro, eu não me lembro exatamente, gente, o mês, mas em 86, eu fui, junto com os jovens da igreja, num evento que teve na Praça do Papa, gente. Então era o quê? Resgate, começo dessas bandas sensacionais, assim. Então, Resgate, Banda Azul, que nem existe. Banda Azul. Ouvi. Meu Deus. A gente amava. Banda Azul, Resgate. Gente, era E era com Janires, né? Janires. Inveja gospel, eu já li. Cara, vi Janires, arrepiei. Olha, inveja gospel. vi Janires cantar. Né? Ai, que incrível. E tinha, quem mais, hein? Tinha muitas bandas. Katsi Barneia tava também. Sim. Sim, que legal. Mas gente, pra mim era tudo tão novo, que eu era desligadona, assim, eu não sabia. Então, claro que eu curtia tudo isso. Então, é muito interessante você perceber e você pegar eu diria, houve ali, né, na igreja evangélica, um útero muito sadio, né? E você pegar o nascimento desse filho que nasceu ali. Então, não somente em bandas, mas pastores muito renomados. Eu sou, gente, da época do pastor Zezinho, que ele era filho do pastor José Rego. Ele é o filho, né? Que na época era ainda ali primórdios. Não primórdios, mas Lagoinha ainda era Lagoinha. Uhum. Era pequenininha, prédio velho. Sim, agora é um mar, né? Isso. Gente, era muito legal. E você participar de tudo isso. Então, a avó do Guilherme, que era a pastora Esmeralda, já falecida há 2 anos, ela, sim, era a irmã do Coque, né? Então ela fez parte ali com vários pastores e muitas mulheres de oração em BH desse movimento de avivamento mesmo, de você ir para a igreja e ali você vê cura. Gente, eu sou carismática, né? Vocês sabem disso, que eu legal. sou já falou reformada e carismática. Uai. Então. Aí os meninos falam, uai, depois quero que você fale sobre isso aí. Então, assim, não há como não dizer que essa linha, né, carismática, dos carismas, dos dons, faça parte da minha vida e que eu realmente acredito nisso, creio de verdade. Então, eu vim ali de uma época ainda bem jovenzinha, mas você vê essas maravilhas de cura, né, que eu acredito que isso acontece hoje da mesma forma, mas não naquela intensidade. Era como se fosse assim uma fornada dessas manifestações e dons, né, que são dados pelo Espírito, num momento muito importante da igreja, não somente na igreja em Minas, e eu diria assim, aí eu vou puxar de novo para o meu lado, né, como uma boa mineira, sempre sai coisa boa dessa terra,
né, gente? A gente vai olhar na Tem nossa jeito. história musical, cristã ou não cristã, né? Você vai ter um Clube da Esquina, você vai ter o Milton, você vai ter, enfim, Skank. sem Sempre é bom. dúvida, Pelé. Pelé, toma. E aí você vê como que Minas é esse berço, inclusive que faz parte da história da igreja cristã evangélica no Brasil. Então eu me sinto muito honrada de pegar, assim, alguns momentos ainda tinha, eu peguei, como eu diria, alguns relampejos disso, né, que a gente vai ver lá que final, década de 90, ano 2000, que é a década de vocês, né, isso tem sido mais suave, mas a gente consegue ver eu diria, esses foguinhos ainda que o Espírito Santo coloca, né, em alguns momentos na sua igreja, eu acredito que Deus sempre está falando assim, o momento agora eu estou fazendo isso, mas eu continuo fazendo. Uhum. Eu gosto Sim. disso, mas peguei muita coisa legal. Sim. Mas assim, ao mesmo tempo, pegando do 90, 2000 pra cá, teve outros movimentos que começaram a nascer, né? Tipo, o Labri mesmo veio depois disso, né? Labri, a Igreja Esperança, e toda uma certa onda de teologia reformada no Brasil, Claro, foi principalmente nesse período, assim, desses últimos 20 anos, é verdade. Né? Que acabou sendo o pós-avivamento ali, e talvez, assim, todo bom avivamento ele precisa nos apontar para a palavra. Sem né? dúvida. Então, talvez, assim, a herança desse avivamento seja uma busca pela palavra que veio depois, né? de uma relação melhor com a cultura enquanto cristãos, enfim. Então, a gente colhe frutos, né? Sem do dúvida. que a gente não pôde viver pessoalmente, sim, né? É verdade. Mas a gente está colhendo os frutos disso Sem agora. dúvida. Verdade, também. diretamente. É sensacional quando você olha como Deus, ele junta, né, aquela música do Estênio Márcio, tapeceiro, né, que fala que a tapeçaria está sendo feita, está sendo ali tecida, e Deus, ele está vendo lá de cima, então ele já consegue ver a tapeçaria toda pronta, e a gente está do lado de baixo. Às vezes os tons parece que eles estão destoantes, mas não estão. Mas é sempre a presença de Deus em toda a história, né? Então, assim, quando eu olho para a minha história, né, como eu falei que eu não vim uma família cristã, e o meu começo, né, com o evangelho, foi muito intencional no sentido de, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entreguei de verdade, e eu me lembro que as minhas orações ali, bem jovenzinhas, eram a seguinte: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, então me usa aonde o Senhor quiser, né? Eu sempre fui muito leitora, gostava muito de ler, inclusive, antes de fazer a faculdade, eu fui fazer teologia. Então eu sou aluna ali do antigo, acho que ainda existe CEBENG, que é o Seminário Batista Evangélico do Estado de Minas Gerais. Então eu fiz CEBENG, então foi muito importante para mim fazer o seminário, inclusive abrindo para mim ali a minha cabeça, para poder, inclusive, eu acho que me preparar para depois ir para a história, que depois eu fiz história, e aonde eu atuei como professora de história durante 16 anos. Mas essa base cristã ali no seminário foi muito importante para mim. E eu me lembro que eu sempre fui muito de ir em congressos. Gente, eu e o meu marido, antes, né? Depois vou contar um pouquinho como é que a gente se conheceu. Então, ali nos jovens, e nessa época a gente era amigo, então a gente ia, congresso de tudo. A gente ia para congresso da Quadrangular Labaredas de Fogo, Valnice Milhomens. Forte. Itioca. Tava lá, a gente era muita sede. Então, vamos, né? E claro, depois a gente vai ficando mais velho, você vai conseguindo separar e, inclusive, direcionar, né, para onde vai. Claro que essa linha reformada na minha vida foi por causa, e aí eu já era casada, foi sendo direcionada ali para onde o Guilherme estava indo. Então, assim,
sempre foi uma casa onde teve muita conversa. Então, eu estava lendo um livro, então lia trechos do livro para mim. Olha essa visão, olha isso aqui que eu estou lendo. Então, havia uma riqueza ali cultural, filosófica e teológica boa. Então, as sementinhas, quando elas eram jogadas na terra, elas germinavam bem. Mas é interessante eu perceber que a minha vida, desde a minha conversão, tudo apontava para a missão, mesmo que eu não percebesse. Eu não tinha esse conceito assim costurado, redondinho para mim. Mas o coração estava naquilo, a vontade estava naquilo. Então, num primeiro momento, eu trabalhei muitos e muitos anos em escritórios. Então, eu trabalhei como secretária em diversas áreas, né, diversos segmentos. Quando foi um dia que eu fui trabalhar na secretaria, né, na parte administrativa de uma creche do terceiro setor, que cuidavam de crianças, de mães abandonadas, crianças que eram de mães que eram abandonadas pelos maridos. Então, grande parte eram mães solteiras e tudo mais. E eu me envolvi com isso. E depois eu fui trabalhar na igreja que nessa época eu frequentava, né? A antiga Igreja Batista Beth Shalom, na Rua São Paulo, aonde atualmente hoje é o Shopping Cidade, gente. Não existia Shopping Cidade. Meu Deus. Tá? Tô falando aí de década de 90. E a partir daí, nunca mais a minha vida saiu desse nicho, que é missão. Então, acho que nesse momento foi quando você faz aquele casamento com a missão. Sabe, você estava ali, estava sendo preparado, e aquele dia que falou assim, olha, até a morte nos separe, né? Então, isso foi uma parte da vida. Então, eu percebo que a minha trajetória como cristã sempre foi envolvida com igreja local. Então, ali eu fui para coral, ali eu estava, antes, né, de me envolver, assim, com plantação, que a plantação só foi acontecer com a Igreja de Esperança, gente, isso lá em 2008. Mas eu percebo que todo o trajeto, Deus já estava preparando para tudo isso que eu vivo hoje. Então, é muito legal eu olhar para trás e eu conseguir ver, sabe, a trajetória. E isso eu amo. Eu sou aquela cristã entusiasmada, né? Então é muito louco. Esses dias eu estava fazendo a leitura da Bíblia 365, né? Que tem ali Velho Testamento, Salmo, Novo Testamento, Provérbios. Então começa lá, Gênesis. E eu olhando a história, e eu consigo me achar nessa história do povo de Israel. Então não é uma história que eu estou lendo que ela não diz respeito a mim, pelo contrário. Então o fato de eu ser essa entusiasmada, eu falo, olha, isso aqui é a minha história, isso é muito legal. Então eu consigo fazer essa conexão, né, como eu falei da tapeçaria, no que aconteceu com o povo de Deus, com a palavra de Deus, com a história e com a minha história pessoal e com a história da igreja, vamos dizer assim. Então isso me traz mais alegria e mais vontade de continuar, né? E quando você fala aí de Labri, de Igreja de Esperança, a gente foi step by step na nossa vida, né? O legal é que quando se olha hoje, tá tudo bonitinho e dando certo, né? Uma capela linda aqui. Tudo tal, isso, né? É verdade. Mas é muito louco você perceber lá atrás, na sua história, um monte de coisa que, entre aspas, deu errado para dar certo, né? Então, assim, ficamos na Igreja Batista da Floresta até 90, 91 até nessa época a gente era jovenzinho. Eu namorava o pastor Guilherme nessa época. Então, de 90 a 2007, nós fizemos parte de uma outra igreja, que era a Igreja Batista Beth Shalom, né? E aí, depois vem Labri na nossa vida, né? Agora, entre a igreja e o Labri, o Guilherme, ele sempre foi uma alma, eu digo que ele sempre foi uma alma inquieta, né? Ele sempre estava ligadão no mundo,
tá? Gente, eu tô falando de uma época que que a gente não abria, não existia internet, tá ok? Com essa facilidade, claro, 90 para lá, gente, a gente é da época da Lan House, entendeu? Eu também fui muito na house. Então a gente saía de casa, ia na Lan House, pagava por hora e tal. E o Guilherme sempre ligadão nessa área, né, teológica, é aonde o coração sempre pulsou, é aonde ele sempre queria, sempre, é o lugar aonde ele tinha que estar, né? Então, eu lembro dele olhar os cursos que tinham pelo mundo, eu lembro dele comentar comigo, gente, xerox, né? E aí ele foi fazer teologia, depois ele cursou também alguns anos de física na UFMG, isso a gente já estava casado, e ele deixou a física por causa da teologia. Graças a Deus, meu Graças Deus. a Deus. Glória a Deus. É louco que eu lembro do dia assim que não é isso que eu queria não, tá, gente? Eu do lado de mulher lá, não era isso que eu queria não. Eu queria que ele fosse ser um professor universitário, como parecia que eram os planos, né? Mas hoje eu concordo com você, viu, Bruno? Ele fez a escolha certa. Depois Graças de longe dá pra ver, né? Melhor, né? Mas é muito interessante você ver assim como que Deus ele vai desenhando, sabe, essa vontade dele nas nossas vidas. Esse é o ponto. É a gente estar aberto a cada momento da nossa vida com as coisas que dão certas e erradas, mas sempre buscando a vontade de Deus. E se essa é a oração, a gente sabe que a vontade de Deus é a melhor, é a perfeita e agradável, você vai chegar naquele momento que as coisas vão começar a dar certo, né? E então a nossa vida ela sempre foi direcionada nesse sentido, para a missão mesmo quando a gente não entendia de forma clara isso, né? E Deus foi nos levando para esse lugar. E ao contrário, às vezes as pessoas podem pensar, e já nos foi perguntado algumas vezes, como é que foi isso? Quanto que vocês pagaram para trazer o Labri para o Brasil? Abrir a filial. Cara, filial, exatamente. Franquia. Como é que é isso? A franquia do Labri, né? Uhum. E, gente, não foi absolutamente nada assim. Labri, ele, até hoje, desde 55 ali com Francis e Edith Schaefer, na Suíça, Labri, ele é orgânico, totalmente orgânico, tá? Tanto no Labri, de todos os Labris que existem no mundo, e aqui no Labri Brasil, a gente recebe e-mails perguntando, eu me identifico com a missão, eu me identifico com o Labri, como que a gente faz para abrir um Labri na minha cidade, né? E a nossa resposta, e a que nós tivemos, foi o seguinte, olha, o que é da vontade de Deus será. E é interessante um pouquinho dessa história. Rodolfo Amorim, que vocês vão conversar. O Rodolfo já teve que 2 vezes. Então, sim, o Rodolfo é figurinha carimbada aqui. Não, sem dúvida, vai acontecer. Rodolfo, gente, nós conhecemos Rodolfo em 2004, tá? Eu e Guilherme, numa outra situação. E Rodolfo, ele, entre 2000 e 2002, Rodolfo foi para a Inglaterra para aprimorar o inglês. E ele tinha lido sobre Labri e sobre Schaefer. Num dos livros de Francis Schaefer, ele leu sobre Labri e ele falou, nossa, será que ainda existe Labri aqui na Inglaterra? E ele foi procurar, achou que tinha, foi. E ele foi totalmente tomado por aquela visão e aquela comunidade, né? Vou falar também daqui a pouco sobre o que é Labri, né? E aí ele perguntou para, na época, o Andrew Fellows, que era o diretor do Labri da Inglaterra, a pergunta de sempre, como eu posso começar um Labri no Brasil? A resposta de sempre, para Deus nada é impossível. Que é meio assim, tipo, né? Você não está dizendo não, mas está dizendo, olha, não é tão fácil como você pensa. Mas a pergunta principal foi feita depois por Rodolfo. Você tem um grupo de cristãos que eles dialogam com a cultura, eles sentam para sentar e conversar sobre cultura, sobre arte, sobre hospitalidade, sobre fé? Eles fazem esses links. Você conhece, gente? Se você conhece cristãos assim,
E o Rodolfo, naquela época, era de uma igreja neopentecostal, lá para o lado de Contagem, eu não sei bem qual o nome agora, e ele disse, não, sou sozinho nessa história. E ali começou, mas o Rodolfo continuou tendo contato com o Andrew, por e-mail, Skype, de vez em quando. Passado um tempo, o Rodolfo foi fazer um curso na fundação da avó do Guilherme, que é essa fundação que cuidavam de crianças, de mulheres, uma fundação muito grande, que era bem forte na década de 80 e 90, em BH e Contagem. Ele foi fazer lá um curso. Não, ele foi fazer um estágio, gente. E aí ele conhece a tia do Guilherme, e nessa época o Guilherme estava começando a CAT, Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, que é o útero da BC2. É muito legal que você fica vendo cada coisa e a gente estava no começo de tudo, né? O útero da BC2, tá ok? Gente, a CAT sim é aquele lugar que tudo dava errado. O louco que hoje o povo vê e fala, nossa! Que chique. E mal sabem da história. Uhum. Eu tava lá. Eu era... E sempre fui a pessoa que sempre fez o café, arrumou. Vem, gente! Eu sou essa pessoa da hospitalidade mesmo, né? Eu sou sempre aquela que tá ali por trás e que faz tudo para que tudo possa florescer mesmo. E eu gosto disso. Fomos lá procurar uma sala para que a CAT pudesse fazer um curso de apologética schaefferiana. Nossa, olha esse encontro, né? Sim, gente. Olha esse encontro. Que e aí absurdo. a tia do Guilherme falou assim, aqui ó, vou te apresentar o meu sobrinho, ele vai vir aqui hoje. Eu acho que vocês dois combinam. Toda a vida que eu olhei para o Guilherme e para você, Rodolfo, cada um tá com um livro na mão, lendo e perguntando coisas. Vocês dois precisam se conhecer. Gente, E ela nem sabia exatamente o que os dois estavam lendo. Assim. Nada, só sabia que tava com o livro na mão. Que os dois eram inquietos. Gente, também. chegamos lá, ela apresentou um pro outro. E foi assim, você é o cara que lê muito? O Rodolfo pro Guilherme. Aí o Guilherme, você foi o cara que foi no Labri? E os dois começaram a conversar. Até hoje estão conversando. Até hoje. Nunca fechou. Essa conversa não vai acabar nunca. Nunca. E quando eu vi que o papo não acabava, eu fui ver qual sala que dava pra gente fazer o nosso curso. Melhor deixar esses dois. Muito legal, gente. Ali nasce uma amizade, né? Que tá caminhando por 15 anos. E ali, o Rodolfo não somente fez esse curso de apologética baseado em Schaeffer, como depois, num outro curso de apologética, o Rodolfo veio para dar aula. E daí nasce Pro Labri Brasil, que é o antes de Labri. O que é o Pro? É um grupo de gente a favor de um Labri no Brasil. E aí, esse grupo do qual o Andrew Fellows fala, ele começa a surgir. Pessoas que começam a se encontrar. E assim, como que era feito isso, gente? Lia-se textos, encontrava para discutir esses textos, né? Pegava um capítulo ali do Deus que intervém, vários livros do Schaeffer, lia, encontrava para conversar, para orar, para fazer o que Labri faz, que é o trabalho dele, né? Que é esse lugar. O que Labri é? Labri é um centro de estudos que combina a vida em comunidade, hospitalidade, oração e pensamento. Então é interessante você ver lá no comecinho essa semente sendo jogada num chão, que é o coração de pessoas que falam, olha, isso é válido, precisa de ter isso no Brasil, né? E daí eu acredito que há pouco tempo depois, gente, isso aconteceu em 2004, 2005 e 2006. O Andrew Fellows vem ao Brasil para um encontro, né? Tô contando aqui para vocês a história de um monte de coisa legal que acho que poucas coisas disso que eu tô contando já foi falado. Esse encontro foi realizado pela ACAT e o Guilherme chamou, nessa época, o CAD, representado aí por Maurício Cunha, né? E veio... Nessa época a gente estava chegando no Brasil aquele movimento
tô tentando lembrar aqui, gente, perdi, mas daqui a pouco vem, sobre conservação ambiental. A Rocha Brasil. Gente, tudo acontecendo. E esses líderes todos vindo para um encontro para discutir sobre várias coisas que estavam acontecendo no Brasil. E daí nasce o quê? O livro, que é Transformação Integral e Cosmovisão Cristã, que é um livro básico, né, para esse assunto hoje no Brasil. Assim, é um clássico. Queiram sim, queiram não, é o livro, que foi premiado em 2007, Prêmio Arete de melhor livro cristão. Que legal, hein? E aí, com os autores Guilherme, Maurício e Cláudio. E Andrew vem para esse evento e ele se assustou muito em ver o nível de discussão sobre várias áreas e principalmente cosmovisão no Brasil. Gente, lembrando que os gringos sempre acham que a gente é menos, mas não somos. Fazer o quê E ele mudou, agora? né? E ele faz um convite para mim e para o Guilherme, assim, olha, vamos lá no Labri. Gente, nessa época, Guilherme tinha um inglês tipo para sobrevivente em selva, eu 0. Minhas filhas tinham 3 e 8 anos. Tá ok? Imagina um mundo para nós, pobres mortais e pobres de maré desse, inacessível. Atravessar o oceano e ir para a Inglaterra para um Labri. Completamente impossível. E eu lembro de um belo dia que eu virei para o Guilherme e falei assim, Guilherme, vamos. E esse meu convite, esse grito meu de ir, se deu não porque a gente estava indo para ser fundador de Labri no Brasil. Eu estava tão mal naquele ano, na verdade eu vinha de um período da minha vida como um todo cristã, eu diria que eu estava numa terra seca, eu estava numa época da minha vida. Gente, eu não ia desviar nunca, porque eu sou a irmã do coque, a do joelho de camelo, eu ia para o monte, não ia desviar não, mas eu acho que eu estaria aí dentro de um número, talvez, de cristãos, assim, meio um pouco fora da instituição, sabe? Mas o Senhor não deixou eu pôr nem o pezinho lá fora para ver, não. Eu queria ir para Labri, porque eu sabia que Labri era esse lugar de abrigo. Eu estava muito machucada, muito triste, muito seca mesmo, assim, de ouvir a palavra de Deus, ou até mesmo de ouvir Deus falar comigo, sabe? Então eu queria ir para Labri, porque eu entendi depois de ler os livros do chefe o que Labri era. Então o meu convite, né, de falar assim, Guilherme, vamos, foi no sentido do que eu precisava, e não de começar um Labri aqui no Brasil. E aí, eu me lembro que o Guilherme olhou e falou assim, Alessandra, é impossível, né? Guilherme, nessa época, estava terminando o 2º mestrado dele, na área de ciência da religião, esperando os editais pelo Brasil abrirem, para que ele pudesse prestar concurso para ser um professor universitário na área de ciência da religião, que estava também despontando no Brasil. Gente, eu estou falando aqui de 2006, ok? Então, eu me lembro dele falar assim, olha, vamos orar. E nós mandamos um e-mail para o Labri, da Inglaterra, falando que a gente gostaria de participar do termo que ia começar no ano seguinte, ali em torno de janeiro, fevereiro de 2007. Foram 2 meses para nos responder, a gente já tinha até desistido. Foi quando veio o sim, a gente poderia, né? A gente sabia que o que nós tínhamos de recurso financeiro não dava para pagar o termo todo, mas a gente ficaria o período que nós tínhamos recurso para pagar. Gente, isso eu estou dizendo que a gente teria que pagar, a gente teria que vender o nosso carro, vender o que tinha, mas era para ir, era assim algo muito forte. E eles falaram, ok, podem vir. E quando chegou lá, um mês, se transformaram em 6 meses. Nisso nós ficamos como alunos, que é o que todo mundo vem para Labri. Depois nós fomos helpers. Helper é ajudante. O que o ajudante faz, gente? Ralar, trabalhar. E é nesse período de helper que Deus realmente tocou no nosso coração, aonde tanto foi feito o convite,
Gente, Rodolfo já tinha essa ideia, tá? Rodolfo já foi ele foi para o Labri da Inglaterra, depois ele foi para o Labri da Holanda. E nós permanecemos na Inglaterra. Então, o Rodolfo foi o único que já viajou com essa visão. A gente não. Lá Deus mudou isso, ele virou essa chave. É muito interessante que no final do nosso período de treinamento, eu lembro que eu falei assim com o Andrew. Falei, Andrew, eu tenho medo disso que é pela frente. Eu não acho que eu estou pronta. E eu lembro que ele é muito brincalhão, até hoje ele falou assim, ufa, ainda bem, que se você falasse que não tinha medo, eu ia ter medo, né? E ele falou, é isso mesmo, a gente não sabe tudo. E o medo, ele nos protege, ele nos faz ser humanos, e tá tudo bem. Agora, uma coisa é verdade, não é você que escolheu o Labri para ser obreira. Na verdade, o Labri é que te escolheu, eu só estava esperando o momento disso acontecer. Gente, sabe quando você fala, yes, é isso? Porque quando eu olho para a minha história, e nessa época, gente, eu já tinha nada mais, nada menos que 12 anos de casada, tá? Então, a gente já estava ali, a gente já tinha feito todo, percorrido ali um caminho de abrir e fechar a igreja. A gente é do tipo de organizar o acampamento, fazer as inscrições do acampamento, as compras do acampamento, cozinhar, terminar, trocar de roupa e dirigir louvor. Entendeu? Eu falar, depois... o louvor, a Alessandra canta, o Guilherme toca teclado, piano. Então é muito legal quando você vê sua trajetória que Deus já estava fazendo tudo ali, né? Eu amo quando eu olho para trás e ver que Deus já estava preparando, né? E aí nós fomos aceitos, né? Como obreiros. Isso aconteceu em dezembro de 2007, foi nos dito um sim, vocês estão aprovados. Em janeiro de 2008 éramos obreiros do Labri Brasil, porém o sim é só um sim. Não havia ali recursos financeiros para bancar nem os obreiros no Brasil, nem uma propriedade, ok? Então... Sim, pode ir lá e se virar. Isso. Conte com as nossas orações. Literalmente. Nada é impossível para Deus. E é isso mesmo, gente. Né? Acreditem. A gente tinha um sim e não tinha uma caneca, nem um prato e nem um garfo. Uhum. Nada. Então, por isso que eu acho que assim, eu sou essa entusiasmada, né, com Deus e até com aquele momento que parece que está dando tudo errado. É porque eu sei e eu acho que nessa hora também Deus permite isso para que a gente não dê, né, não dê conta do milagre a outra pessoa que não seja ele mesmo. Que a gente não dependa de nada nem ninguém que seja ele. E isso é um princípio de Labri também, né? Então nós tínhamos o sim. E eu me lembro que no primeiro fim de semana de março de 2008, nós fizemos em Macacos, nosso primeiro retiro de fim de semana. Uma casa alugada, sabe esses sítios que porteira cheia, né? Tem tudo, cama, as pessoas só tinham que levar a roupa de cama, mas tinha tudo, uma casa completa. E eu me lembro que um amigo nosso falou assim, olha, amigos que foram e pessoas que sabiam da nossa caminhada, porque, gente, nós começamos, olha... Fomos para a Inglaterra em final de fevereiro de 2007. Ficamos na Inglaterra até setembro. De setembro de 2007 até novembro, nós ficamos no branch da Holanda. Voltamos para o Brasil em dezembro de 2007. Labri começa em janeiro de 2008, ok? Eu lembro então nós tivemos amigos que compartilharam da gente, desse tempo da gente na Europa, né? E eu lembro que um amigo falou assim, nossa, gente, isso é sensacional. O primeiro retiro o título foi As Imagens de Cristo na História.
Foi muito legal. Eu me lembro desse primeiro retiro e participou, foi edificante, foi muito legal. Mas ele falou, olha, o povo vai vir, mas logo, logo vai enjoar disso, né, gente? Vocês não vão ter ninguém. Aquele amigo, sabe? Sincerão, né? Sabe aquele amigo, Neemias, Poxa, quando tá lá construindo o muro? Aqui, ó, não, desce peraí. daí, Passar uma raposa aí, acabou. Sempre legal, tem. mas... Gente, para honra e glória do Senhor, passaram-se 15 anos. Todos os retiros, full, cheios. E é isso, não é você. Tem uma música que eu gosto muito, que eu esqueci agora o grupo, mas a música fala o seguinte: bote o pé que eu boto o chão. É isso. Projeto Norte, eu acho que chama. O menino ligadão. Gosto desses meninos. Isso é bom demais. Não é? Bom demais, muito bom. Bote o pé que eu boto o chão. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, independente da nossa esfera de atuação. Seja a missão, seja a música, em termos da cultura, qualquer área da cultura, e de uma forma geral, gente, isso aí, né? Que não foi diferente da Esperança. Eu contei aqui a nossa história, né, como missão, como Labri, que não é diferente da história da Igreja Esperança, né? Que mesma palavra que eu percebo de Deus, bote o pé que eu boto o chão. Então, finalizando a questão de Labri, nós somos obreiros que nós trabalhamos para nos sustentar. Então, nós nunca fomos sustentados pelo Labri. Então, a gente não recebeu euro, nem libras, né? E nem reais, né? Então, nós nos sustentamos. Guilherme é pastor, né? Num primeiro momento que não existia esperança, ele era professor de faculdade teológica, eu professora de história, dei aula há muitos anos, e até hoje é assim, né? Nós trabalhamos para nos sustentar. Rodolfo Amorim trabalha com tradução junto às grandes editoras e pequenas também, né? Quantos livros nós temos aí, que quando ninguém está vendo, vai ver lá quem é o tradutor? Rodolfo Amorim, né? Vanessa Belmonte, que trabalha com EAD, né? Então, ela trabalha com formação à distância. Então, Vanessa trabalha hoje na BC2 com essa parte de formação à distância. Então, todos nós trabalhamos. Esse ano nós temos, junto aqui do time, né, mais 2 obreiros novos, que é a Lorena, que veio juntar ao time. Lorena é nutricionista, também trabalha nessa área. E Rodrigo Pergoraro, que é do Prisma, né, que vem servir com a gente esse ano. E Rodrigo é engenheiro, continua trabalhando, enfim. É o que Deus tem proporcionado para nós em Labri Brasil, mas eu ainda creio que nós, como aqueles que plantaram Labri aqui no Brasil, eu acho que a gente se compara aos bandeirantes, que chegaram aqui nesse Brasilzão e foram ali abrir a mata, sabe? Eu acho que Deus, ele proporcionou isso a nós, para que os próximos obreiros de Labri, eles tenham mais leveza, sabe, no trabalho e possam viver da missão. Eu creio nisso, sabe? Eu creio que o Senhor vai proporcionar isso, né? Quem sabe? Né? Às vezes eu estou conversando aqui com novos obreiros de Labri, não estou sabendo. Deus. Recebe aí, Max. Recebe? Segura. Toma posse. Não é? Enfim, eu acho que a nossa história com Labri é essa. Acho que eu falei alguma dúvida de algo que eu tenho falado, alguma coisa nossa, assim? Sempre tem muita pergunta, coisa, né, Ale? O Labri é muito legal porque eu lembro quando eu ouvi as primeiras palestras do Labri, né? E assim, eu entendi algumas coisas, assim, sabe? Mas a sensação era assim, cara, isso é muito legal, isso é muito relevante, assim, sabe? Porque eu ficava pensando assim, isso tem muito a ver com a minha vida, mas é de um jeito que eu nunca ouvi, eu acho, sabe? E aí eu fui chegando mais perto, assim, né? Por causa da Igreja Esperança e tal. E aí às vezes parecia uma coisa muito distante, assim, né? Eu ficava assim, poxa, e esse povo? O que é esse povo? E eu acho, e é legal falar disso, eu acho, porque as pessoas às vezes têm essa impressão, eu acho. Que é tipo uma coisa tipo... e aí eu vou explicar por quê. Tipo assim, um negócio fechado lá entre eles, não sei o quê, sabe? Aí depois eu fui chegar perto, eu percebi que é por causa desse lado orgânico,
que é porque, tipo assim, o Labri, ele não tem essa coisa de, tipo... Não tem um marketing. Esse marketing, tem, lógico que tem uma divulgação, tem né? uma divulgação, Mas não é essa coisa, tipo assim, sabe? Assim, né? Espalhafatosa e tal. Sim, sim. É uma coisa mais orgânica, né? É isso. E aí eu fui entender muito que... pequeno, muito íntimo, né? Exato, intimista faz e um tal. evento no Mineirinho. Isso, exato. 5 mil Olha, pessoas. me desculpe as pessoas dos outros estados, amo vocês, Sim. mas o pessoal chega aqui de alguns lugares como São Paulo e Rio e fala, ainda bem que começou aqui, né? Que o mineiro tem esse jeitinho mineirinho. Fazer o quê? Chega, que qualquer mineiro, Sim. você anda aqui em Lagoa Santa, lá na sua cidade de Sabará, você pede água, daqui a pouco ele fala, entra, você não quer tomar um cafezinho? É Né? isso. O mineiro é assim. Que é um dos princípios do Labri, a hospitalidade. Hospitalidade. Então tinha que nascer Não é? aqui Tinha em que Minas, ser né? aqui. Aí eles já. falam isso, ainda bem, né? Com vocês eu falo yes. É isso. Mas fala, Bruno. É, mas aí eu fui chegando perto e vi que era isso, né? Quando eu cheguei em Labri, assim, eu fui ouvir as palestras, eu fui entender que tem tudo a ver com todo mundo, na verdade, né? Não é uma coisa assim que está no mundo das ideias e lá Exato. distante, etc. É claro que tem palestras mais complexas, mais Sim. profundas e etc. Né? Mas é sempre nessa intenção de conectar com o que está aqui, A né? realidade. Com a realidade. A realidade. Esse é o ponto que eu acho que faz com que Labri, assim, tem umas piadas internas, né? E até a gente, quando encontra no encontro anual de Labri, que vem o pessoal de todos os Labris, acontece sempre em abril, na Suíça, Inglaterra e Holanda, onde os diretores de todos os Labris se encontram. Tem quantos países? 11. Sabe? 11 países. 11 países. E Brasil é o único. E o único na América Latina. É isso que eu ia perguntar. Tem na América do Norte? Tem? A América do Norte são 2, sim. Rochester, Minnesota, já quase Canadá, Boston, uma cidadezinha chamada Southborough, Holanda, Inglaterra, Suíça, África do Sul é o bebezinho, começou há pouco tempo, depois da pandemia, África do Sul, Canadá, Coreia do Sul, claro, né? Eu falei todos. E Brasil, Labri Brasil. E no Brasil começou ano passado o Labri Sul, né? Então, assim, gente, Brasil é demais, né? Brasil é um continente, né? Então cabe, tô orando, inclusive, não apareceu ainda ninguém do Norte e Nordeste. Sim. Cabe um Labrizinho no Norte e Nordeste do Brasil, né? Então, o Labri Sul começou o ano passado e acredito que é isso, né? Mas, enfim, tem uma brincadeira que o pessoal sempre ia para o Labri por causa do Schaefer, Dr. Schaefer, por causa das ideias. Claro, gente, gostoso é você ir para um lugar onde você vai conversar sobre as várias esferas, né, de soberania e tudo mais, sei lá, é super legal. Então o pessoal ia por causa do Dr. Schaefer, né, um cristão, filósofo, que fazia vários links, né, sobre várias áreas, mas todo mundo disse que as pessoas voltavam, não era por causa do Schaefer, voltava era por causa da Edith. Isso é muito legal, né, que é esse lugar mesmo, que é isso aqui, é você sentar, você tomar uma água, um chá, conversar, porque, na verdade, a gente quer dar respostas para as nossas questões, mas a gente quer um lugar de resposta maior, que é uma resposta para a nossa alma, né? Que não está só ali no nível intelectual, né? Mas é esse do chegar e falar aqui. E é isso que a gente começou. Me conta aqui a sua história. Gente, isso não há questão, né, que transcende isso. Isso é muito sensacional. Então o povo brinca que o povo vai para o Labri por causa das ideias, mas acaba voltando por causa do lugar, do ambiente, que é isso mesmo. E é muito legal que o Labri, ele cria esse espaço, sabe? E isso aí. E é legal pensar assim, como que é uma coisa tão pequena, assim, e a influência que tem, né? E bem Sim. aos pouquinhos, né? A gente tá vendo, assim, agora em 2024, e o Vitral é muito herdeiro do Labri também, Sim, que né? legal. E assim, pessoas que eu vou encontrando aqui e ali, né? E que começa a ter algumas ideias, começa a pensar algumas coisas e que na hora que eu vou puxar o fio de onde que chegou isso aqui no Brasil, essas ideias,
Ou como é que a gente pode ter esses diálogos agora por algo que vocês estavam plantando aqui, assim, como você falou antes, capinando o mato para conseguir fazer, né? Vários convidados do Vitral, inclusive, né? Tipo assim, eu tava perdidão lá, não sei o quê, aí fui lá falar do tal do Guilherme, Igor, sei lá quem, cheguei lá, conheci Labri, aí mudou tudo. É verdade. Muito louco. Realmente, muita gente que a gente recebe no Vitral, e cada pessoa, assim, cada um com sua área, muita gente muito relevante, né, nas mais diversas áreas, na arte, ciência, por aí, e que você vai ouvir a história e passa pelo Labri, né? Legal, passa por ter, nossa, Deus. eu li tal livro porque eu vi uma palestra do Guilherme ou do Rodolfo, aí eu passei a acompanhar, aí eu fiz um termo lá no Labri, enfim. Então, o impacto que é a mesa, né? Que é o Labri, né? De sentar na mesa, compartilhar, conversar. E um dos pontos centrais em Labri é a mesa. Por exemplo, quando a gente está no termo, o que a gente chama de conversa na mesa, que é o nosso almoço, é o lugar aonde as pessoas podem trazer as suas perguntas honestas. Isso é uma tradição em Labri, tá, gente? Começou lá com o que é uma pergunta honesta? Uma pergunta honesta é uma pergunta que você não quer trazer algo que seja simplesmente para criar, porque você quer saber o que está acontecendo. É algo que é seu, sabe? E não é também para causar. É algo que vai responder a você algo que é um anseio seu. Né? Então, isso é algo assim, sagrado em Labri. É a conversa na mesa, é a hospitalidade. E, claro, esse lugar de ideias, gente, é isso aqui mesmo. Né? As pessoas iam a Schaefer porque elas tinham questões. Que, às vezes, na igreja, elas não podiam abrir isso. Puxa, um cristão virar e falar assim, olha, tô chutando o pau da barraca. Minha fé tá frangalhos. Não estou acreditando mais nisso. Às vezes, a igreja ela não tinha esse espaço para isso. E Labri vem preencher essa lacuna e está aí até hoje. Né? E eu acredito que Deus até nesse sentido tem restaurado igrejas que aonde os cristãos têm a coragem de colocar as suas dúvidas ali, né? Chegar para os seus pastores ali num gabinete, às vezes uma conversa e abrir o seu coração nesse sentido de dúvidas que são honestas e reais. E acho que isso tem mudado muito nos últimos anos. É possível que o Labri tenha contribuído para isso? Acredito que sim. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, né? A ligação de Labri, ABC2 e Igreja de Esperança. Uhum. Só tem uma ligação, gente. Guilherme de Carvalho. Sim. É o cerebrinho. Ele é o cerebrinho nos três só, né? Então, assim, claro, pessoas vão para o ABC2, vê o que é ABC2, aí vê o Guilherme, olha, tem a igreja. E aí acaba, nossa, que legal o Labri. E acaba todos os possíveis caminhos passam pelo Labri e vai pelo ABC2. A tríade, a trindade. A tríade. Mas nenhum desses é ligado um ao outro, tá? Não há ligação institucional ou nada assim ao inimigo. Não há ligação. É simplesmente o Guilherme mesmo, que tá ali, mas cada um tem o seu quadrado bem definido, nenhum financia o outro, nenhum invade ali a esfera de soberania do outro. É só o Guilherme mesmo que é o cara que acaba sendo único. E aí você falou de esperança também, né? Esperança tem o mesmo tempo do Labri, não é isso? Esperança começa em setembro de 2008. E foi muito interessante que tem uma história anterior, agora não vai dar tempo para a gente falar sobre ela, mas nós vimos de uma igreja aonde a gente percebeu que era o tempo ali tinha se chegado ao finito, né? E nós saímos até procurar outras igrejas para congregar em BH, e eu estou falando eu, Guilherme, minhas filhas nessa época tinham 9 e 4 anos, ok? Nós, a princípio, estávamos procurando uma igreja para congregar. Então, não tinha uma intenção ali em 2008, no começo. Depois voltamos de Labri, nos desligamos da igreja anterior e essa era a intenção. Gente, percorremos longos meses muitas igrejas, mas
o Senhor não abriu esse mar para a gente. E havíamos amigos que tinham saído dessa igreja que a gente congregava juntos anteriormente, por questões internas ali, que também chegou o tempo de cada um sair. E aí eles nos convidaram para um estudo bíblico às sextas-feiras à noite. Então era muito interessante que no domingo todo mundo estava procurando uma igreja, sabe? E eles também estavam procurando. E às sextas a gente se encontrava. E eu me lembro que foi feito um convite para o Guilherme dar um estudo bíblico do livro de Neemias. E ele começou a dar esse estudo. E assim que o pessoal que tinha saído antes de nós, quando a gente estava na Inglaterra ainda, em 2007, algumas pessoas já tinham saído. E o pessoal, quando ficou sabendo, o Guilherme está dando um estudo na casa do irmão tal. Na sexta-feira à noite, gente. Cada sexta tinha mais gente, mais gente. E eu me lembro que esse grupo, ao final, ali teve um tempo, que eu não me lembro, tipo 6 meses desse estudo, foi feito o convite formal para que o Guilherme pudesse ser pastor desse povo, tá? Eu lembro que ele pediu um tempo, nós oramos ali durante uns 2 meses sobre essa possibilidade. E exatamente em setembro de 2008 veio essa resposta. A gente fala que foram 9 meses de gestação, muito interessante. E ele diz o sim. E aí nós começamos Esperança com um grupo ali. Gente, eu não me lembro bem, tá? O número de pessoas. Então não vou falar nada aqui porque eu posso estar errando esse número. Mas era um grupo pequeno, gente. Era menos de 30 pessoas. Para vocês entenderem assim. E eu lembro que começou ali, nós ficamos naquele apartamento, era uma cobertura até não caber mais. Aí alguns meses depois nós fomos para uma escola de inglês, que tinha um salão assim na escola de inglês, no bairro Caiçara. Depois dessa escola de inglês, nós fomos para um boteco de copo sujo. Daqueles que você fala assim, se a igreja sobreviver a esse boteco, nós sobrevivemos a qualquer momento. E aí Deus deu a graça. Eu me lembro de um dia que eu e o Guilherme, a gente estava andando na Avenida Pedro II e nós vimos nesse dia, gente, literalmente a gente saiu do tipo assim, orando, no café da manhã a gente orou e falou, nós precisamos de achar um lugar que seja um pouco mais confortável para o pessoal. E nós achamos uma sobreloja numa casa de tintas na Avenida Pedro II, lugar feio, mas é isso aí. São aquelas partes, né, de que a gente que parece que está dando tudo errado, mas não está. E começamos ali, gente, eu tenho fotos da gente literalmente juntando vaquinha para comprar tinta. Então é muito louco que as pessoas veem as coisas hoje e já acham assim, já chegou, né, esse povo. E tem ainda aquelas perguntas mas, né, quem financia? Deus, né, que eu posso fazer. Juntando dinheiro para comprar microfone, vaquinha para microfone, vaquinha para tinta, e saía do bolso de todo mundo. É muito legal você ver essa construção. De novo, volto a dizer, orgânico. É muito legal. E isso é algo que faz parte da história da Esperança, né? A Esperança, ela acaba tendo na sua constituição o DNA Labri, de ser orgânico, depender de Deus, pequeno, step by step, momento após momento. Se não tem o recurso, não vai fazer, quieta no coração, vai acontecer quando pode. E assim nós juntamos, e a partir dali, foi um momento que foi chegando gente. Dali não cabia mais, fomos para Jaguari, de frente pro cemitério. Foi quando eu cheguei nesse lugar. Bruno chega aí, eu lembro do Bruno chegando. Difícil levar esse menino para cantar, tá? Claro que eu vi tudo aquilo. Eu vi esse Bruno que vocês não estão vendo hoje. Perdidinho, coitado. Né? E fomos para Jaguari, ficamos ali um tempo. Deus foi trazendo aqueles que Ele queria. E da Jaguari, chegamos na Jaguari. Eu não lembro, gente, quando fomos para Jaguari. Agora eu estou assim meio perdida. Eu só sei que da Jaguari a gente foi para o Padre Eustáquio, onde nós estamos desde 2019.
fizemos a reforma, deixamos tudo lindo, fizemos 2 cultos, não foi, Bruno? Foi por aí, foi 1 ou 2. E veio a pandemia. E veio já de cara a pandemia. De cara, Legal, entendeu? que bonito, gente. Vocês fizeram uma igreja nova agora, todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Então, assim, os desafios que eu acho que todo mundo atravessou. Então, assim, a história da esperança, claro que eu estou dando aqui uma panorâmica, né, gente? Mas é uma história, assim, é isso mesmo, step by step, degrau por degrau, devagar. E sou muito grata a Deus pelos nossos pastores. Pastor Igor chega na Esperança em 2010, tá? Pastor Igor vem de uma outra igreja, nem sei se eu posso chamar de igreja, qual o nome, chama Igreja Messiânica, né? Aqui em BH. Pastor Igor foi consagrado pastor na Esperança. Então foi a Esperança que ele chegou ali, cuidou, né? Eu acho que depois, se você tiver a oportunidade de fazer com ele, um dia ele vai contar a história, uma história linda. E assim, pastor Igor foi consagrado pastor ali na Esperança. Ele e o pastor Aender, né? Depois o pastor Aender foi trabalhar no Martin Busser, retornou há pouco. E pastor Igor continua ali, então é muito lindo, sabe? Você vê a trajetória do pastor Igor e o que o Igor se tornou, né? Assim como um pastor e uma voz, né? Assim, de relevância. Eu acho que a gente, com muita humildade, eu falo isso, porque quando a gente fala Brasil, dá aquela coisa de grandeza, mas não é grandeza, né? É de uma voz firme, forte, que está trazendo, né? Ali, realmente, direção. Eu vejo a Igreja de Esperança assim. Eu acho que a internet, né, Ali? A internet espalhou isso mais ainda, né? Mais ainda. Muito sem legal. dúvida, é a parte boa da internet, né? É verdade. Então, eu vejo a Esperança como aquela igreja que ela tem os pés no chão, nesse sentido de saber o lugar dela. Tem crescido nos últimos tempos de forma orgânica mesmo. Pessoas que vêm, às vezes, de outras igrejas, e eu vejo que a Esperança está dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala, que um semeia, o outro rega, o outro cuida, o outro está cuidando ali do crescimento e ao florescimento, e tudo é para a glória de Deus. A Igreja de Esperança, ela está no meio disso, eu acho que nesse momento assim eu não sei exatamente qual parte de todo esse processo, mas eu percebo que ela é muito forte, presente no momento da vida de cristãos que querem crescer e ter uma teologia e um crescimento na vida cristã robusto, sabe? Não que antes não seja, mas a gente tem aquele momento do leite e tem o momento da comida sólida. E cada lugar desse é importante no crescimento individual e espiritual de cada um de nós, né? Então eu vejo assim, esse crescimento da igreja dessa forma, eu falo como uma igreja que cresceu numericamente. Isso para nós não é realmente de todo o coração mais importante, mas é um resultado. Não tem como negar, né, que isso tenha acontecido, assim, ela tem crescido. E a minha oração, e eu acho que de toda a liderança, né, da igreja, é que seja para a glória e honra do Senhor. A gente enxerga muito a igreja como reino, sabe, na terra. Então, eu gosto de encontrar com alguns pastores e falar assim, e aí, bora para a batalha desse reino nosso contra o inimigo, né? E a Igreja de Esperança está aí até onde o Senhor permitir. Sim. E um crescimento, assim, grande nos últimos anos, né, Ali, assim. Eu cheguei na Esperança, acho que tem uns 6, 7 anos, assim. E era uma igreja bem menor, né, assim. Sim. Bem menor. Sim. E a gente viu um crescimento grande, né, nos últimos anos. Pós-pandemia, que a gente esperava, como a gente ouviu e também tudo que a pandemia trouxe, né? A gente esperava uma igreja menor, mas foi o contrário. Ela ali, quando se abriu, quando acabou aqueles protocolos de 2 metros, e a gente foi muito obediente às questões de protocolo para reunião pública. Então a gente fez tudo muito direitinho.
E quando abriu, assim, que acabou essa coisa de protocolo e tudo mais, cada culto tinha mais gente, a gente tinha que providenciar mais cadeiras e realmente ela teve um boom pós-pandemia, né? E não somente presencial, mas também online, né? Vamos entrar aqui nos pormenores das igrejas online ou não. Mas, de alguma forma, o culto de 10h30 que é transmitido tem levado alimento para pessoas fora da cidade e sempre o feedback que a gente tem é positivo, no sentido de que as pessoas estão sendo edificadas e alimentadas, e é isso que, para isso que existe evangelho, né? E outras igrejas também ficam sendo abençoadas, né? Eu não sou da Esperança, mas Tá eu vendo? escuto lá no Spotify as pregações. Não é? E Gente. muita gente, né, acaba levando o que está ouvindo aqui da Esperança e tudo mais para suas próprias igrejas, né? Acaba contribuindo para teologia, uma teologia mais saudável nas suas próprias Amém. igrejas. É verdade. Então, outras igrejas vão sendo abençoadas Sim. também, né? A gente trabalha muito. Ela é uma igreja reformada, então a pregação ela geralmente é expositiva. As nossas pregações elas duram 3 meses num livro. séries. Quando é um livro pequenininho, Sim, né? É. E tudo a mais. pregação também é longa, cada uma, né? Tipo É assim, verdade. tem esse detalhe. 1h30 de Uma pregação. hora e meia, Por tem aí, dia que é. introduzir. Isso mesmo. Tem dia que isso é. mesmo. Eu conto a história, teve um dia que o Guilherme, ele tava falando, aí ele falou um bom tempo assim, aí ele foi orar. Aí eu tava no louvor no dia, né? Eu já ia indo lá pra frente, assim, sabe? Aí ele falou assim, aí ele terminou de orar e falou, então, irmãos, vamos começar agora? Era só a introdução Era só a introdução da pregação. Não duvido. Eu acho que eu lembro desse Isso dia. foi engraçado. Eu lembro, Bruno. Foi engraçado. Uma hora. Era só a introdução, Mas essa última série que nós temos feito, né, Deus, Família e Sexo, e é interessante que aonde a gente vai, pessoalmente, tá no aeroporto, vai num congresso, vai numa igreja, pastores, as pessoas todas falando, gente, eu estou sendo muito abençoado. E louvado seja Deus por isso, porque realmente eu vejo, por exemplo, né, aqui na minha casa, o desdobramento ali de estudo, de dedicação, de leitura. E eu acredito que isso aconteça com todos os outros pregadores da nossa igreja, né? Todos participaram ali com algum tema, contribuindo. E graças a Deus, né, a gente está trazendo. É isso que o Evangelho faz, né? E a gente contribuir com o Evangelho no na nossa cidade, no nosso país. Sim. Uma pergunta, a gente está caminhando para o final, né? Mas uma pergunta que eu acho que é importante sobre a Igreja Esperança, né? Porque às vezes a galera fala assim, mas é uma igreja reformada. Mas tem lá carismático no nome, né? E eu acho, e eu vejo assim, participando dos cultos, etc., é claro, isso tem a ver com a teologia da igreja também, mas eu sinto que tem muito a ver com a Alessandra também, sabe? Será? Com a Alessandra também. No sentido assim de que eu vejo que tem esse fluir, né? Se dá para falar assim, porque a gente é uma igreja, né? A Esperança, né? Eu participo de lá também, porque não sabe. Reformada, mas carismática, continuista. A gente acredita no dom de línguas, inclusive. Para muita gente isso é uma loucura, né? Assim, muita gente, os presbiterianos, inclusive. Mas como é que é isso, Ale? Assim, na sua cabeça, porque eu acho que isso é tão... As pessoas me perguntam às vezes, mas como que isso funciona no meio do culto? Eu nunca vi isso de ter uma tradução. Como é que é isso, Ale? Assim? Sim. Então, eu diria que o background do Guilherme vem de Igreja Batista Nacional, renovada, né, gente? E a nossa história pessoal, ela vem de igreja que é onde havia manifestações de dons, não somente o línguas, né? A gente vai falar sobre isso, mas, gente, eu já estive em culto de ver cura da pessoa realmente. Eu sou dessa época, que como eu falei para vocês ali, 80, 90, onde havia manifestações e milagres. Então, eu venho disso e eu creio totalmente em milagres, de forma geral. Enfim, Guilherme também,
de forma alguma ele não crê, não deixa de crer em milagres, ele crê em milagres e é louco que claro que a gente fala desses milagres sobrenaturais, mas quando é trazida uma palavra profética, e eu falo uma palavra profética direta, que não é por meio de línguas, também é algo sobrenatural, né? E eu percebo que quando um irmão tem um cântico espiritual, né? Porque quando você vai lá para Efésios, ali tem uma descrição de dons, que aquilo é para edificação da igreja ali no culto. E isso é não somente aceito, como acontece nos nossos cultos dominicais, né? Então, isso não há uma rejeição, vamos dizer assim, nem da liderança da igreja, né? Fechado para isso. E os membros, alguns realmente, né? Tem pessoas que chegam e falam, mas o que é isso, né? Então, assim, é muito interessante que, por exemplo, a questão de manifestação de dons de língua e de interpretação. Outro dia eu vi o pastor Nicodemos falando que esse é um dom que ele tem que vir em dupla, né? Paulo fala que tem duas manifestações de línguas. Uma que é para edificação própria, ok? A pessoa fala que em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, né, tem aquele momento que às vezes alguém fala em línguas e todos falam juntos, né? Então você não ouve exatamente quem está falando. E isso é uma manifestação do Espírito Santo para edificação própria. A palavra de Deus fala que em muitos momentos você fala em línguas, porque a nossa glossália, a nossa língua, ela é o que a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, né? Então essa é para a sua própria edificação, né? Às vezes, e isso não só acontece em público, isso acontece às vezes quando você está lá no seu quarto, com a porta fechada, orando, e isso pode acontecer, né? E existe o falar em línguas, numa reunião, num culto de celebração, onde Deus está trazendo ali uma palavra para a igreja, para a edificação da igreja. E essa sim precisa de ter a interpretação, né? Então, isso que eu estava falando do pastor, o reverendo Nicodemos, ele falando que esse é um dom que ele tem que vir de uma dupla. Se tem quem fala em línguas, né, para a edificação da igreja, tem que vir quem vai interpretar, né? Então, na Igreja Esperança, nós temos essa manifestação, e desde que a Igreja Esperança existe. Teve uma época que parece que se aquietou, se calou. Mas a gente tem que fazer o que Deus manda. Se era um momento de silêncio, de se quietar, era para se quietar. Se é para acontecer, ele vai levantar tanto o que fala quanto o que o interpreta, né? Então, essa é uma manifestação que acontece em nossos cultos, como da profecia também. Tivemos recente um momento lá que um dos nossos pastores, ele trouxe uma palavra profética, né? E recentemente, em um momento desse de Deus trazer, né, ali a palavra e houve a interpretação, Deus falou que ele estava dando dons a várias pessoas que estavam ali, e não somente ali, mas na igreja dele na terra, e que eram dons para que ele se manifestasse. Gente, lembrando que todo dom, seja ele de milagre, seja de qual for e para que for, só pode ser, só pode acontecer para que Deus seja glorificado através daquilo, né? Então, não sei se eu respondi. Respondeu Ajudou? demais. É isso aí. Mas é legal porque eu acho que é uma coisa muito presente nas nossas igrejas no Brasil, assim, né, principalmente. Mas eu acho que
é muito raro acontecer, às vezes, como acontece lá na Esperança, né? Que é uma coisa, tipo assim, a galera me pergunta muito, tipo assim, como é especificamente, assim, que rola? Aí eu falo assim, tipo assim, não tem um momento programado, né? Tipo assim, às vezes é no momento onde, pô, a gente acabou de orar, a gente tá naquele momento mais reflexivo, né? Assim, Sim. Talvez depois da ceia, né? Não é uma coisa nem desvalorizada, mas também não é hipervalorizada. Não. Tipo assim, a gente percebe que a igreja para, ouve, e depois o culto continua normalmente. Continua normalmente. Né? Às vezes, dependendo do que é falado, os pastores voltam naquilo que foi falado, né? E falam, olha, isso que Deus falou para a igreja, né? Gente, isso está dentro do que a palavra de Deus permite como aceito, né? Isso não é, né? Mas isso, como é que é isso, assim? Deus fala. Deus fala. Efésios na veia. Né? Ele se manifesta. Como ele se manifesta, da mesma forma que quando o pastor está pregando, né? Isso é uma manifestação. Realmente não tem uma coisa. Mas você pode perceber, Bruno, que são momentos em que literalmente, eu vou usar aqui, eu gosto dessa palavra, aquele fluir mesmo do Espírito Santo ali na igreja. Às vezes tem um cântico espiritual, né? E esse cântico espiritual, muitas vezes ele é um cântico, às vezes é em português, às vezes ele é em línguas. Nossa, é muito... exatamente, não existe uma receita. E as coisas de Deus não tem... Quer coisa mais louca de Deus falar assim, aqui, ó, é o seguinte, vão dar 7 voltas aqui nessa muralha, na 7ª você vai gritar e o negócio cai. O que tem de racional nisso? Né? Sim. Isso é porque pertence a ele mesmo, né? Então, assim, eu percebo que Deus... E ele se manifesta, eu acredito, dessa forma na Esperança e de outras formas em outros lugares. E pode ter, às vezes, né, ali pessoas... Eu acredito que tem muitas pessoas com dons, mas elas racionalizam, a palavra melhor é essa. Porque é muito louco. Porque você, cara, é pisar no escuro. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu consigo perceber quando eu estou num lugar e tem uma pessoa possessa ou a opressão, por exemplo. Isso é um dom mesmo, sabe? Como tem pessoas que têm outros dons. Eu acho que toda a igreja, eu acredito que os filhos de Deus, todos eles, afinal de contas, cada um é uma coisa no corpo. E eu acredito que esses dons, eles continuam existindo, sabe? Mas eu percebo que as pessoas, elas têm medo de manifestar. Por várias razões. Talvez a gente não entre muito nisso aqui. Um dia a gente pode voltar nessa questão só de dons. Mas eu creio que as pessoas têm e elas amarelam. Porque realmente, desculpa te cortar, porque realmente no momento em que vai acontecer, às vezes, alguma manifestação assim, tem aquela coisa, será que é ou não é? Esse pensamento vem. Apesar de que, como qualquer pessoa, quando você começa aquilo ser parte da sua vida, você começa a não ter essa dúvida mais. Legal. Sabe? É leve. É leve. Então, eu acredito que se as pessoas, elas tivessem mais atentas ao que Deus está falando para ela fazer, seja dons ou seja o que for, e fossem mais ousadas e crescem nisso, a gente teria muito mais manifestações e milagres aí. Tô pentecostal demais. Glória! Mas eu ia falar que é porque eu acho que às vezes as pessoas vieram de contextos onde isso foi muito mal usado, Concordo, né? Muito abusado e tal. Concordo. E eu acho que tem um pouco disso nesse lugar, né? Sim, você tá certo. Eu vejo que às vezes tem esse... Poxa, legal, a igreja é um lugar saudável, mas aí tem isso? Mas como assim, né? Verdade. Tem esse susto. Mas é legal ter também, eu acho, porque... isso é apresentado de uma outra forma, né? Muitas pessoas que vêm de outras igrejas, que é onde há o abuso, ou que não tem nada disso, chegam para os nossos pastores, perguntam,
Já perguntaram para mim também, a gente responde, né? E, enfim, é isso. Legal. É isso, fechou? É isso. Vamos fofoca reversa? Se deixar aqui, né? Nós vamos. Tem muitos assuntos aí. Mas vamos fofoca reversa. Eu vou começar já falando a minha, que vocês já falam as suas aí. A minha vai ser o livro Filosofia Estética do Huckmack. Tô bem no início, assim, eu já tinha começado a ler ele antes, agora que eu engatei mesmo. E que a gente citou aqui um pouco de esferas, né, no início da conversa. Então quem ficou perdido aí, que esferas, gente? Que é isso? Esferas do dragão? Do dragão, é isso. Dragon Ball Z. Isso é Marvel? É legal que o primeiro capítulo ele fala sobre a questão das esferas de soberania e tal. Então vale muito a pena ler. Filosofia Estética do Huckmack. E eu vou indicar também alguns episódios do Vitral. A gente tem uma playlist chamada Cultura, que boa parte dos episódios dessa discussão um pouco mais filosófica da nossa relação com a cultura estão lá nessa playlist, né, nesse campus. Então tem lá alguns episódios de outros convidados do Labri que já vieram também, a Vanessa Belmonte, o Rodolfo Amorim, a galera do Efeito Prisma também, que também são grandes herdeiros do Labri, né? Sim, é muito legal isso. Sim, então tem uns 4 episódios lá com o pessoal do Efeito Prisma também. Enfim, então recomendo bastante que você abra essa playlist ali no nosso YouTube, Cultura, tem pelo menos uns 10 episódios lá que indico bastante maratonar. Principalmente quando você vê lá Labri no nome do episódio. Chega junto. Que é bom. Chega junto. Bom, a minha indicação é uma palestra do Guilherme, que é o Sacramento Momento Presente. Essa é para mim e maravilhosa. Que é uma das primeiras que são indicadas no curso, né, do Labri, inclusive, né? E que é assim, eu lembro que eu fui ouvindo no metrô e eu ficava assim, que? E eu em choque, assim, sabe? Mas é muito boa. Essa me deu muitas categorias para pensar muitas coisas. Foi muito legal. Ela tem no Spotify também? Tem no YouTube. Ela tá no YouTube. Porque é uma palestra mais antiga, né? Ela tá lá no YouTube. Então, a minha indicação é a biografia do Tim Keller. Gente, vocês sabem, né? Tim legal. Keller. Eu sou fã, eu sou tudo. Padroeiro do Vitral também. Nossa, padroeiro também, Eu sou literalmente uma kelleriana. Kelleriana, muito bom. Então, eu tô lendo a biografia do Tim Keller e eu, a cada momento, o Tim Keller, eu sempre fui fã do Tim, né? Vocês têm uma brincadeira interna que o Tim Keller era o meu primeiro pastor e o Guilherme não, primeiro era o Jesus, é Jesus, Keller o segundo, o Guilherme vinha em terceiro ou quarto lugar aí, né? Ele brinca. Então, a biografia do Tim Keller é sensacional, onde você vê a história, né, do que o pastor Tim Keller é. E é muito legal que ele tem muito a ver com um pouco disso que eu falei hoje, das nossas histórias. Você vê o cara lá em cima, plainando, mas você, quando vai ver a história dele, você entende o porquê que ele estava naquele lugar, né? Só tem jeito de ocupar o lugar alto quando você subiu, né, um monte ali. E porque ali você criou musculatura, você tem a autoridade, você tem realmente... E a história do Tim Keller é sensacional, né? Acho que você lê os livros do Tim Keller e quando você vai ler a história dele, você fala, esse cara aí, não foi a carruagem que buscou ele não, mas faltou pouquinho para a carruagem vir falar, entra, Tim. Então eu indico o Tim Keller. E esse ano é um ano que eu quero trabalhar muito com biografias. Então eu tô com um monte de biografias para ler. Outro dia até postei no meu Instagram as biografias. Então eu tô aí com Viola Davis, Selton Mello. Uau, legal. Gente, eu gosto muito do Selton Mello, muito. Olha. Viola, Selton Mello, a rainha. Gente, eu gosto da história da rainha da Inglaterra, né, Elizabeth. Então esse é o meu ano de biografias. Quero indicar aí biografias, começando pelo Tim, e a gente vai surfando no resto. Show de bola. Muito bom. Vamos terminar? É isso. Ale, obrigado. Obrigado demais, viu, por você ter aceitado esse convite. Obrigado, enfim, por essa história, né? Construir esse legado, essa história aí do Labri, da esperança, enfim, de outras coisas que você... que tá por trás ali, né? Que faz a galera querer voltar ao Labri, inclusive. Será? Eu que Muito agradeço, obrigado. Bruno, agradeço ao Vitral. Sim.
tá? Por essa oportunidade. Me senti muito honrada. Quando o Bruno falou, eu falei assim, mas eu vou falar o quê? Imagina, Né? hein? Olha o tanto de trem. Depois de 1h30. Ai, Tem que parte 2, né? Então, assim, muito obrigado. Me sinto honrada e orando, né, para que Deus abençoe essa iniciativa de vocês e que cresça para a edificação da igreja, do reino. Amém. É para isso que a gente foi chamado. Muito Isso. obrigado. Amém. Valeu. Valeu, vamos fechar. Fechou? Galera, lembrando, Vitral na cidade, 16 de março, inscrições abertas, procure aí o link na descrição, e pra gente ter esse tempo de mesa lá também, né? A gente falou disso aqui que o Labri promove, a gente também quer poder promover isso nos nossos encontros do Vitral. Uhum. Senta na mesa ali com a gente, troca uma ideia e vamos expandir o que a gente vive aqui no podcast. Muita gente, a gente de vez em quando vai nos lugares, a pessoa esbarra com alguém, a pessoa, nossa, eu acompanho vocês tem 1 ano, e eu nunca ouvi falar dessa pessoa, ela nunca deixou um comentário, nada, então não tem ideia de que ela tá acompanhando a gente, então tem muita gente que tá acompanhando a gente. Se você consegue vir para BH, que tem gente de outros estados também, mas se você consegue estar aqui em BH com a gente nessa data, venha pra gente ter um tempo presencial. Qual também, data? né? 16 de março, pra gente conseguir ter o tete-a-tete, né? Isso. E sentarmos juntos, conversar, discutir essas nossas ideias aqui, então é um tempo de comunhão. Isso, lá na Estação Casa, bem no centro, tá? Centrão de BH mesmo, então fica a dica. Exatamente. É isso, É fechou? isso. Tchauzinho ali pra câmera. Valeu, também. Valeu, Valeu, tchau, gente. tchau. Valeu. Até a próxima. É nóis.